Olá, muito boa tarde para você que está chegando aqui no Facebook, para você que está aqui no Instagram com a gente, para essa nossa tarde gostosa, agradável, para a gente conversar, um assunto que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida, porque eu vou te confessar que só o bate-papo que eu já fiz com a doutora Valéria, previamente e hoje, já me ajudou muito, já me esclareceu muitas coisas e eu tenho certeza que isso vai acontecer aí com você. Então, só antes, dando as boas-vindas, eu sou a Carolina Salles, tenho a formação em psicologia, em coaching, e eu especialmente ajudo mulheres a viver uma vida mais leve, mais tranquila, administrando esses papéis aí, quase nada, não é, Valéria? Quase nada, né? Mãe, profissional, dona de casa, esposa, enfim, esses papéis que às vezes demandam tanto da mulher e como fazer isso com um pouco mais de leveza, de equilíbrio, mas especialmente, né, o objetivo final, eu vou só arrumar um pouquinho melhor aqui essa câmera para ela ficar mais centralizada aqui entre a gente, e o objetivo maior, é claro, é que a gente possa evitar, né, o estresse, a ansiedade, que são hoje, acho que talvez as doenças do século, né, a estresse, ansiedade, depressão, e que elas vêm muito em função da gente querer dar conta de tudo da melhor forma, do melhor jeito, e nem sempre a gente conseguir. Então, quando eu digo aqui, né, que eu ajudo mulheres a viver de um jeito mais equilibrado, verdadeiramente ajudá-las a sair desses processos que às vezes elas entram, nós mulheres entramos de depressão, de ansiedade, de estresse e de uma culpa muito grande, por conta de não dar conta de fazer tudo, enfim, então, e você, que já me acompanha aqui, sabe que eu sempre trago algum convidado às sextas-feiras para a gente conversar um assunto geralmente a respeito de saúde que possa agregar a vida dessas mulheres e obviamente não só a delas, mas também de todo mundo que está ao redor dela, às vezes os filhos, marido, parentes e claro, muitas vezes a vida dela mesma, porque a gente sabe o quanto é importante que a gente cuide também do aspecto saúde, né? Não é só ele, são vários aspectos, mas a saúde ela é peça fundamental. Se a gente não estiver saudável, não estiver bem, se a gente não cuidar disso, como é que a gente cuida dos outros aspectos da nossa vida? Fica tudo muito complexo, e até mesmo pode ficar comprometido. Então é por isso que a gente tem esse compromisso de levar até você uma informação de qualidade que possa fazer a diferença na sua vida e torná-la mais leve e torná-la realmente mais fácil, né? Porque a vida ela não precisa ser um grande desafio. A gente tem desafios na vida, mas a questão é muito mais a forma como a gente olha para eles. E quanto mais informação a gente tem a respeito da gente e a respeito do que nos acontece, também mais fácil fica transpor tudo isso. Esse também é um motivo pelo qual nós fazemos aqui estas lives semanalmente. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, que é a doutora Valéria Mendes, que é cirurgiã dentista e ela cuida de pacientes com necessidades especiais. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Carol. Tudo bem? Boa tarde. É um prazer. Já digo de antemão que eu tenho alguma dificuldade em falar em público, então peço parceria aqui comigo, um pouco de paciência. Eu falei assim pra Valéria, fica tranquila, imagina, porque a gente estava aqui numa conversa tão boa, tão agradável, tão gostosa, eu falei, olha, tá tudo certo, a gente só vai continuar a nossa conversa. Sim. E você que me acompanha aqui já sabe que esse bate-papo é realmente uma conversa, porque, né, como eu estava falando, nosso objetivo é que você tenha informação. Então, eu aqui até não, como leiga mesmo, em vários assuntos aqui que a Valéria vai colocar pra gente, fico curiosa em relação a muitos aspectos, porque estão me ajudando e eu tenho certeza que vai te ajudar aí também, para que você possa cuidar mais da sua saúde de um jeito integral, quando você conhece mais coisas a respeito de saúde, de doença e do seu funcionamento como um todo. Então, por favor, se apresente, doutora Valéria. Bom, meu nome é Valéria, eu sou dentista, especialista em pacientes com necessidades especiais. Eu vivo a odontologia há quase 25 anos. Uau, que bacana! A especialidade eu vivo desde 2013.
né? Bastante tempo já também. Que me motivou, na verdade, a iniciar toda essa pesquisa em paciente com necessidade especial. Eu tenho uma irmã com necessidade especial e eu percebia que só a odontologia, toda a bagagem que a gente trazia para a reabilitação de boca, ela não era suficiente para que eu atendesse de forma integral a minha irmã. Faltava alguma coisa. Então eu fui buscando e acabei encontrando nessa especialidade, né, a visão, o motivo que me faltava, né, o embasamento todo para poder dar para o meu paciente aquilo que eu acredito que seja melhor para ele. Que legal! E o que foi isso, né, que você foi encontrar? Né? Por exemplo, é uma visão, sei lá, mais integrada, é um olhar... né, o que teve de diferente que você, então, encontrou e falou, bom, isso daqui me atende, com isso daqui eu consigo... de fato atender melhor a minha irmã ou qualquer outra pessoa que tenha uma necessidade especial. Eu acho que a gente podia voltar um pouquinho e relembrar o que é saúde. Legal, ótimo, adoro. Vamos falar do que é saúde, né? Porque isso é muito útil. Então, será que saúde é só ausência de doença? Acho que pode ser mais do que isso. Mais do que isso, sim, né? Com certeza. Eu acho que a gente pode pensar na saúde como um bem-estar psicológico, como um bem-estar físico, como um bem-estar social. Espiritual, tudo. Né? Tudo. Acho que ele muito vem amplo o conceito de saúde. Exatamente. Ele vem né, em tudo aquilo que a gente entende que faz parte da nossa vida e como é que isso fica, de um certo modo, mais ou menos equilibrado, porque né, eu costumo sempre... A gente oscila. Lives, você imagina aquela telinha que fica na UTI, né? A telinha é aquele marcador cardíaco, né? Ele fica o tempo inteiro oscilando. A hora que parou, a pessoa morreu. Acho que esse é um símbolo muito interessante para a gente pensar a nossa vida, a nossa saúde, o nosso dia a dia. Então, a nossa vida social, a nossa vida emocional, física, espiritual, elas oscilam, né? A questão é, se essa oscilação estiver muito grande, né, as arritmias, a gente precisa cuidar. Mas também se não tiver nada, morreu. Então, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Então, assim, saúde é muito isso, né? Tem a ver com essa certa organização, né, um tanto de organização, é um equilíbrio desses aspectos todos. Eu acho que é saber deixar o barco levar a gente por esses altos e baixos. Exato. Né? Eu, agregando aí o que você está dizendo, Valéria, é a gente ir desenvolvendo ao longo da nossa trajetória formas da gente lidar com os obstáculos que vão aparecer na trajetória desse barco. Sim. Porque é muito mais, eu hoje olho assim, né, não, claro, a gente tem um conceito da Organização Mundial de Saúde, do que é saúde, a gente tem vários conceitos, e aí juntando um pouco de todos eles, eu diria que a nossa saúde ela está muito relacionada à nossa capacidade de transpor os obstáculos que nos aparecem em vários setores da nossa vida. Certamente. Porque se a gente, né, vai desenvolvendo habilidades para a lidar com eles, para aprender, né, a lidar com eles, a conviver com eles, a gente diz sempre assim, o problema não é o problema é o que você faz com o problema que te aparece. Exatamente. E ao longo da vida, né, da história do ser humano, acho que a gente deu bastante valor, na verdade, para a saúde e para o bem-estar do ser humano. Sim. Tanto que no estudo da saúde a gente começou a fragmentar o ser humano em pedacinhos, e cada especialidade cuida especificamente daquele pedacinho. O que foi muito bom, a gente não pode negar que isso tenha trazido benefícios. A gente aprendeu muita coisa de cada pedacinho com isso. Sim, sim, eu acho que deu para aprofundar nos pedacinhos. Ok. E só que com isso a gente acabou perdendo um pouco a noção do todo. Sim, sim. E que é fundamental, né? A gente tem assim, na medicina oriental, no Oriente, nunca houve, né, a separação mente, corpo, espírito, né? Você é
tudo aquilo. E nós aqui no Ocidente fomos separando primeiro corpo e mente como se fossem coisas diferentes e depois nesse corpo separando cada partezinha. Mas quem é aquela... Né? Imagina o seguinte, né, uma metáfora que eu digo sempre, você olha um tijolo, é só um tijolo, mas tá bom, mas depois o outro tijolo, o outro tijolo, o outro tijolo. Quando você olha a casa toda, você não tá olhando ali, é lógico que ela é composta por aqueles tijolinhos, mas um monte de tijolo solto, sozinho, empilhado, não forma uma casa. Para ele formar a casa, ele tem que estar empilhado e associado de uma determinada forma para ele dar o formato para a casa e para aquilo estar adequado e harmônico. E as nossas partes também são assim. Aristóteles já dizia lá atrás que o todo é muito mais do que a soma das partes. Exato. Não é? E acho que em cima disso a gente pode pensar realmente em toda a interação que existe, não só dentro da gente, mas com o outro, na sociedade. Com tudo. E se a gente for pensar, né, trazendo até um pouco assim para a questão da psicologia, que tem esse olhar, né, para ver o ser humano como um todo, e aí a gente teve lá a psicossomática falando muito disso mesmo, né, o quanto uma tristeza interfere no seu funcionamento físico, um estresse, uma frustração, o quanto aquilo que acontece no seu campo emocional, no seu campo social, interfere na sua saúde física e vice-versa, né, o que interfere na sua saúde física interfere no seu estado. Agora, como é que a gente olha para essa saúde física como um todo? Porque se a gente pegar também esse pedaço de corpo, né, o corpo, e dividi-lo só em pedacinhos, a gente cuida de um pequeno... tem até uma brincadeira, né, que já ouvi entre médicos, né, o joelho ficou perfeito, mas o paciente foi a óbito, né? Porque, né, assim, a operação ficou perfeita, sim, mas... E como estava a condição cardíaca, a condição respiratória, e como estava o funcionamento dele como um todo. Não dá para a gente olhar só para um pedacinho. A gente precisa olhar para esse paciente como um todo. Sim. E aí você encontrou esse olhar. Eu encontrei esse olhar. Então, como aconteceu com a medicina, aconteceu também com a odontologia. Né? O dentista, ele trabalha em região de cabeça e pescoço. Sim. Na cavidade bucal. Mas dentro da odontologia também existiu essa fragmentação. E aí cada especialidade passou a cuidar de um pedacinho ou de uma forma de terapia em especial. Então, tem colega que se aprimorou no tratamento de canal, tem colega que se aprimorou em cirurgia, outro em implantodontia, enfim. Cada um começou a cuidar especificamente de uma abordagem, de um espectro dentro daquela cadeira, da odontologia. Sim. Né? E aí, né? Quando o paciente chega para você e você não vem só a boca, nunca vem só a boca. Né? O paciente vem inteiro. Ele vem inteiro, com todos os aspectos, com certeza, obviamente. Então eu acho que o paciente, o dentista que é especialista no atendimento ao paciente com necessidade especial, ele faz esse resgate, né? Ele procura olhar para aquele indivíduo no sentido mais amplo da palavra. Ele é indivisível, né? Ele é inteiro. Então eu preciso saber não só o que está acontecendo, o que motivou aquela consulta, aquele problema, aquela queixa principal que fez o paciente chegar até mim. Eu preciso entender como ele funciona, a história dele até chegar até aqui, para que eu possa oferecer para ele o melhor tratamento dentro da expectativa dele, da realidade dele, do que ele busca, mas com toda a segurança. Sim, exatamente. E é interessante porque isso se aproxima muito da visão da psicologia mesmo. A gente tem, quando, né, um cliente vem aqui a primeira vez, e não só a primeira vez, né, lógico, sempre, é olhar todos os aspectos, e às vezes a pessoa chega aqui com alguns sintomas, por exemplo, alguns sintomas de depressão. Bom, mas o que está acontecendo? Porque se eu pegar só os sintomas e olhar só para os sintomas, eu vou ter um alcance. O que mais essa pessoa traz? Como estão os vários
campos da vida dela, inclusive a saúde física. Como está a percepção dela e a relação dela com os vários setores da vida dela? Quem é essa pessoa que chega aqui se queixando, às vezes, de insônia, às vezes de inapetência, perdeu o apetite, não está conseguindo comer, às vezes de uma irritabilidade constante, de uma impaciência constante, e que se eu olhar só para aquilo dali que ela está me dizendo, eu olho para uma janelinha, mas é uma janelinha no meio de uma mansão, que tem um monte de outras coisas, né? Então, que rico, porque muitas vezes, na minha percepção leiga, eu olhava para os dentistas pensando assim, né? Ele olha a minha boca, eu vou lá para quê? Para a boca, né? E também é muito legal, é muito importante a gente saber que tem esse olhar por todo para a pessoa que chega. E aí eu fico pensando o seguinte, Valéria, quando ele chega ali com uma queixa para você, né, um paciente que tem alguma necessidade especial, o que você investiga? O que é importante? Claro que eu quero saber também um pouco de quais são as necessidades especiais, mas já que você está me dizendo, né, eu preciso olhar por todo, o que é investigado? Então, a gente precisa lembrar uma coisa que é bem importante. A ação do dentista ela é local, mas a repercussão dessa ação ela é sistêmica. Né? Então, a gente precisa lembrar de olhar todos os sistemas. Como é que aquele paciente está? Está em estado de saúde? Né? Como é que está o coração? Está tudo bem? Tem alguma doença de base já junto? Por exemplo, está com diabetes, tem uma hipertensão associada? Como é que está a saúde? Né? Então a gente vai fazer, na verdade, realmente uma investigação, né? Aquele paciente sente que esse momento é um momento de extrema importância. Primeiro porque a gente forma um vínculo, que tem que ser de confiança e mútuo, né? Dos dois lados. Né? Sim. E eu quero entender a história desse paciente, né? O que ele fez até agora, até chegar aqui, né? Que aspectos médicos são relevantes da história dele para que eu possa fazer o atendimento dele em segurança. Então, a gente faz um monte de pergunta, né? Então, como é que tá isso, como é que tá aquilo, como é que tá aquilo outro, e o paciente vai fornecendo informações pra gente. Não tem muita receita de bolo. Sim. Cada caso e cada paciente, em determinados momentos, do mesmo paciente, em cada momento, uma abordagem diferente. Sim. Ele vai fornecendo informações e a gente vai investigando. Ando com hipertensão, o que eu tenho que pensar aqui? Puxa, talvez seja importante eu pedir um exame para ele, para eu ver como é que está a coagulação do sangue, se está tudo bem, né? Será que a função renal está preservada? Porque o paciente, depois de um tempo com hipertensão, pode ter algum desequilíbrio em função renal. E assim, por exemplo, é um desequilíbrio que pode interferir, ou ele pode ser influenciado por uma intervenção na boca. Bom, tem relação? É muito dos distante? Dos dois lados. Né? Tanto as intervenções em boca podem causar algum desequilíbrio no sistema, como o desequilíbrio no sistema pode impactar de alguma forma o que eu preciso fazer na boca desse paciente. Por exemplo, um paciente com problema renal, que foi o que a gente acabou de falar aqui. Né? Vamos pensar num estágio mais agressivo, mais avançado, para dar um jogo de conversa. Sim. Aqui, né? Ele pode apresentar um sangramento bastante intenso durante um procedimento odontológico, né? E quando a gente faz previamente toda essa investigação, quando a gente se cerca de cuidado, de informação, a gente presta o tratamento já antevendo todos os possíveis acontecimentos durante aquele procedimento. Você consegue diminuir o risco de... No planejamento a gente pesa muito benefício e risco, né? Sim. E quando a gente faz a proposição do tratamento, é sempre minimizando o risco. Acho que até para a gente entrar um pouco daí nesses exemplos, acho que poderia ser interessante a gente falar aqui do ponto de vista odontológico, quem são os pacientes, as pessoas com necessidades especiais, porque quando nós conversamos, né, pacientes portadores de necessidades especiais. Muitas vezes a gente se depara, né, o tempo todo, porque a gente sabe que a gente hoje, toda a sociedade está empenhada em oferecer condições que facilitem a vida dessas pessoas. Claro que a gente tem ainda muito para desenvolver, mas tem todo um movimento em função disso. E a gente tem, acho que
no imaginário popular que pacientes com necessidades especiais normalmente são pacientes que têm alguma síndrome ou que têm alguma limitação física, por exemplo, né, que faz uso de cadeira de rodas ou que faz uso de muleta, de andador, que tem alguma limitação, que inclusive a gente olha, observa e fala, aquele paciente tem uma necessidade especial, ou aquela pessoa tem uma necessidade especial. E conversando com a doutora Valéria, ela foi me dizendo que não, é muito mais do que isso. Tanto estas pessoas, muitas vezes, elas precisam de um cuidado que está além daquilo que a gente está observando, como também existem muitas outras pessoas que não estão nestas condições e que também precisam de um cuidado especial. Então, acho que a gente podia aqui, talvez, falar de que grupos são esses, né? E aí entrar, talvez, um pouco mais o que cada um desses grupos tem de especificidade. Claro que especificidade fazer de uma caso, mas né, de colocar nos grupos, então, por exemplo, portadores de síndrome de Down, que necessidades têm, mas que outras, né, distante, enfim, que outros grupos a gente tem, quais são as especificidades para ficarem, né, que requerem atenção nesses outros grupos. Conta pra gente, doutora, que grupos são estes? Então, um paciente que tem um desequilíbrio em um sistema, provavelmente ele vai ter uma consequência em um outro sistema, pensando no organismo. Tá, conta pra gente assim, né? Acho que o que você está chamando de sistema pra gente ir te acompanhando, porque às vezes a gente, né, ela vai falando aqui, eu, compreendo, porque é uma linguagem que eu também uso, mas às vezes em casa a gente não usa essa linguagem, na verdade, do organismo da gente. Então, se a gente falar assim, por exemplo, sei lá, a parte digestiva é um sistema, né? Sistema, então, a parte cardiológica, a parte do coração é outra, a circulatória é outra, a parte do xixi, né? A parte outra. Então, assim, cada sistema se compõe isso, organismo, né? A gente tem rim, bexiga ali, forma, né? Um sistema urinário. E esse ponto que você levantou, das características que a gente identifica visualmente, é muito importante. Porque nem sempre a gente identifica num exame físico, conversando com o paciente, que ele tem uma necessidade especial para um tratamento, né? Na verdade, as necessidades especiais, elas surgem de N maneiras, né? Então, pode ser uma doença que foi herdada, né, dos seus familiares, pode ser uma mutação genética, pode ter sido um acontecimento durante a gestação, pode ter sido algum problema no momento do parto, pode ter acontecido durante a sua vida, ela pode ser temporária, ela pode ser definitiva, mas ela nunca é estática, né? O indivíduo está sempre em desenvolvimento. Então, por exemplo, chega um paciente para mim e está conversando e pergunta se eu posso fazer a extração de um dente que está incomodando. Okay, né? Então, vamos entender um pouquinho esse paciente. Ele é super ansioso, ele está falando muito rápido, está gesticulando, a frequência cardíaca dele está bastante elevada, ele está tenso, parece assim, um quadro bem característico de estresse, né? Que, na verdade, em consultório odontológico, até que acontece com bastante frequência. Sim, né? sim. Porque tem muita gente que tem medo de ir, e faz com que a pessoa fique ali numa situação em que ela se sente estressada. Ok. E será que esse paciente é um paciente com necessidade especial? Então, uma hipertensão, um problema de coração que a gente pode chamar de uma cardiopatia, uma insuficiência renal, um paciente idoso que tem uma doença degenerativa, por exemplo, mal de Alzheimer. Por exemplo, um paciente, o fato dele ser idoso não faz com que ele seja necessariamente portador de necessidades especiais. Não. É se ele tiver alguma outra questão, por exemplo, eu preciso ter um desequilíbrio. Na verdade, a gente estuda, é muito individualizado o atendimento do paciente. A gente vai estudar aquele indivíduo para entender se eu tenho algum desequilíbrio e se a minha ação pode comprometer de alguma forma ainda mais aquele sistema que já está comprometido, né? Sim. Ou se eu posso intervir de alguma forma e complicar um outro. Então, o que eu tenho que pôr ali na balança para tomar essa decisão? Vamos fazer o tratamento? Não vamos? Esse é o melhor modo? Esse é o melhor horário? O que a gente vai pensar? Tá.
Porque, né, agora que você está falando isso, eu fiquei com uma questão que é assim, né? Eu fiz essa pergunta do idoso, e aí eu fico imaginando, por exemplo, sei lá, cardiopata. Todo cardiopata, toda pessoa que tem um problema cardíaco, ela é considerada do ponto de vista odontológico uma pessoa de necessidades especiais ou não necessariamente? Se ela estiver bem compensadinha, não necessariamente. E compensadinha significa estável. Se ela estiver estável, está controlada, está tudo controlado, os exames estão redondinhos. Isso é a realidade do nosso consultório? Nem sempre. Não, nem sempre. Tá. Mas então, assim, se ela estiver estável, ela não é necessariamente uma pessoa naquele momento com necessidades especiais do ponto de vista odontológico. Então não significa assim, cardiopata, tem que ter uma, não necessariamente. É complexo, né, gente? Porque às vezes ele tá super bem, chegou bem. Só que ele morre de medo. Já ouviu falar da síndrome de jaleco branco? Ai, já! Encontrou alguém de jaleco branco, a pressão desestabiliza, sobe, começa a suar frio, a respiração fica ofegante, o ritmo cardíaco alterado. E aí? Agora, será que ele não era 5 minutos atrás? Mas agora ele é um paciente com necessidade especial? Nossa, que complexo mesmo, é muito delicado. Então, e aí, como é que a gente atua, né? Eu tenho que tentar manter esse paciente numa tranquilidade, numa confiança absurda, né? Para que essas descompensações não aconteçam. Sejam minimizadas. Sim, não entendi. E, por exemplo, uma gestante é a mesma, assim, uma pessoa que ela está gestante, necessariamente ela se tornou uma paciente com necessidade especial do ponto de vista odontológico ou também não necessariamente? Sim, ela se tornou uma paciente com necessidade especial. Tá, gestante, assim, ficou gestante, tá com uma necessidade. Tem que ter cuidados especiais. Sim, a gestante, na verdade, quando a gente recebe a gestante, a gente está recebendo 2 pacientes pacientes especiais, uma paciente que está passando por um momento de transição, ali está acontecendo um turbilhão hormonal ali, enorme, mudanças fisiológicas, mudanças psicológicas acontecem naquele momento, não é? Então, ela precisa de cuidados especiais por conta de todas essas alterações, e o feto que está em formação ali também. Qualquer alteração, se eu exponho essa mãe a alguma substância, a algum tratamento que de alguma forma eu afete esse feto, a gente pode ter, na verdade, um prognóstico um pouquinho diferente acerca da saúde desse bebê que está se formando, né? Então, por exemplo, numa mãe, né? As gestantes, elas têm a frequência cardíaca aumentada, o volume sanguíneo aumentado, a respiração aumentada, né? Então, ela chega numa condição, muitas vezes, de fadiga. Por quê? Porque está acontecendo ali a formação de um novo ser humano. Então, isso é quase um estresse. Sim. Demanda muita energia, inclusive física mesmo dela, para isso, para nutrir aquela criança, para formar aquele feto. Exatamente, né? Às vezes acontece durante a gestação uma hipertensão, às vezes acontece durante a gestação um caso de diabetes associado. Então, os riscos de infecção, eles ficam aumentados. E o que pouca gente conhece é que, normalmente, nas gestantes, o risco para a formação de trombo, ele também está aumentado porque os fatores de coagulação sanguínea no sangue estão todos aumentados nesse período para evitar um risco de hemorragia durante o parto, né? O organismo da mãe já vai se preparando para isso. Então, essa paciente está lá com uma coagulação que vai acontecer muito fácil ali em qualquer momento. Eu vou deixar essa paciente muito tempo na cadeira parada sem se movimentar? Não posso, né? Essa paciente, ela tem um risco muito grande para ter em algum momento o que a gente chama de hipotensão postural. Ela está deitada, está bem. Quando ela levanta, a pressão cai e ela tem quase uma sensação de desmaio. Sim, é muito comum no gestante. Então eu tenho que posicionar essa paciente na cadeira de uma maneira diferente para não pressionar essa veia cava, para diminuir essa hipotensão, né? Em qualquer momento da gravidez que a gente vai oferecer o atendimento, se ela tiver uma infecção importante em boca com impacto em qualquer outro momento, sim. Mas o melhor momento seria o 2º trimestre. A gente tem um bebê já todo formadinho, a gente tem uma mãe numa condição de maior estabilidade, a gente pode oferecer o tratamento com maior segurança, né? Em qualquer horário, não. A
de preferência no meio da manhã. Essa mãe já saiu de casa, tomou um café, está mais tranquila, o dia inteiro dela pela frente. Então a condição que ela chega no consultório é menos estressante, favorece bastante o tratamento em segurança. Nossa, muito, muito interessante isso que você está dizendo, né? Porque a gente, quando você falou, atendimento da gestante, olha a quantidade de aspectos que você está falando aqui que precisam ser levados em consideração. Até o horário do atendimento, a maneira, quanto tempo ela fica sentada na cadeira, em que posição que ela fica sentada. Quer dizer, não é simplesmente só, sei lá, o tempo de gestação. Não, são muitos os aspectos que interferem. Então, eu não tinha a menor ideia disso, porque eu imaginava até, assim, ok, né, talvez um ou outro cuidado especial por conta de alguma medicação que ela não pode usar, por conta de, Sim, né? Isso também, né? Então, mas eu imaginava isso, ponto. E não, é muito mais do que isso, né? Sim. A gente não tem essa... A gente, na verdade, quando a gente pensa, a gente vai pensando na boca e a gente esquece do todo. É isso, isso que eu queria dizer. Exato. Eu não imaginava assim, a postura, o horário, se ela está estressada ou não. São vários fatores. Agora, imagina uma gestante que durante a gestação ela não apresenta nenhuma questão, nenhuma infecção, nenhuma inflamação, nada do ponto de vista odontológico, e é uma pessoa que faz, né, limpeza com frequência, que visita o dentista com frequência. Essa pessoa, só o fato dela estar gestante, ela tem obrigatoriamente que passar por um dentista, ou se está tudo bem, ok? Não, é importante que ela passe num dentista, porque as mudanças que estão ocorrendo com ela, elas geram impacto em boca. Então, a gente observa uma paciente com uma boa saúde bucal ao longo da vida e, de repente, durante a gestação, ela apresenta sangramento gengival, que a gente chama de gengivite. É uma condição muito comum em grávidas, de toda a alteração hormonal que acontece. Na verdade, o impacto em tecido de gengiva, em tecido mole, é grande, porque a vascularização desse tecido, ela ficou diferente. Às vezes acontece hiperplasia. O que é hiperplasia? Aumenta o volume da gengiva em algum ponto, né? Então a gente precisa estar acompanhando tudo isso para poder orientar, para poder prevenir. Isso é até preventivo mesmo. Então, a pessoa está gestante, ela está ali nesse grupo de necessidades especiais do ponto de vista odontológico. É importante que ela passe com um dentista que cuide desses aspectos especiais. Sim, e na verdade é importante até para o bebê, porque a saúde da mãe, né, na verdade a saúde do bebê vai ser muito reflexo da saúde da mãe. Sim. Né? E a gente vê muito trabalho em literatura, por exemplo, que associa a periodontite, o problema periodontal, a gengiva inflamada, com sangramento, grande quantidade de placa acumulada, com um parto prematuro e baixo peso do bebê ao nascer. Né? Então, tem vários links que a gente nem imagina. Nossa, nem imagina mesmo. Olha que coisa interessante, né? Porque a gente não fala, né, gestante portadora de necessidades especiais. A gente, pelo contrário, a gente prega assim, né? Gestação não é doença, vida normal. E sim, é vida normal e precisa de alguns cuidados especiais para que continue tudo muito bem. Exatamente. Então a gente falou aqui então, né, das gestantes, aí a gente estava falando também dos cardiopatas, né, que podem ou não, mas que geralmente, né, mesmo compensado, é importante ter esse cuidado. Que outros grupos a gente tem? A gente falou dos idosos também, o idoso quando ele tem alguma doença associada, Alzheimer. Por exemplo, né, um idoso com Alzheimer, por que ele é um paciente com necessidade especial? Em algum momento ele vai acabar tendo a higienização de boca dificultada, seja pelo esquecimento, pela rigidez muscular que ao passar e o desenvolver da doença vai acometendo esse idoso, vai tendo dificuldade de marcha, então ele vai relegar um pouquinho essa higiene bucal. A gente precisa trabalhar em conjunto com a família, com o cuidador desse idoso, para que ele receba essa higiene da melhor maneira possível, para a gente tentar manter essa saúde de boca. E acontece também que por conta da rigidez que vai acontecendo à medida que a doença avança, eles começam a ter dificuldade para respirar. Então, muitos deles passam a respirar um pouco pela boca também, para conseguir mais essas paradinhas. Muito idoso de boca aberta, né? Sim. E o que a respiração bucal causa na boca como impacto, né?
A gente chama de xerostomia, diminui o fluxo salivar quando a gente está de boca aberta. E né? O que acontece quando diminui o fluxo salivar? A saliva ela tem um papel super importante, assim, tanto na formação do bolo alimentar, então a deglutição, a mastigação desse paciente fica difícil, porque todo o tecido mole gruda em dentro, ele não vai mastigar tão direitinho. A formação do bolo alimentar fica prejudicada porque a gente não tem como umidificar esse alimento para poder deglutir, né? Sim. E a falta da saliva, a saliva ela tem um papel que a gente chama de função tampão, né? Ela tem eletrólitos na composição que trabalham na remineralização do esmalte. Tudo que a gente come modifica o pH da boca. O que é remineralização do esmalte? Conforme a gente vai comendo, o pH da boca vai oscilando do mais básico para o mais ácido. Sim. Quanto mais ácido, mais desmineralizada fica a estrutura do dente. Quanto mais desmineralizada fica a estrutura do dente, maior a propensão da formação da cárie. Ah, ok. Assim, resumindo, vai ter mais possibilidade de ter cárie. Exatamente, principalmente em região de colo, de raiz. Então o paciente às vezes fica com muita sensibilidade em dente, né? Tá salivando um pouco, vai ter problema periodontal associado também. Diminuição de saliva pode levar a cárie. Assim, é um caminho. Pode levar. Na verdade, a cárie é uma doença multifatorial. Quando a gente não tem a saliva ali para ajudar na remineralização do esmalte, né? Quando a gente tem uma dieta rica em carboidrato, e normalmente os idosos, até para comer mais fácil, alimento mais pastoso, abusam bastante de um carboidrato. Sim. E a gente tem um déficit de higiene, que também acontece no paciente com uma idade mais avançada. A gente tem uma tríade muito favorável ao desenvolvimento da cárie. Uau, é verdade. Também não tinha pensado nisso. Que coisa interessante, porque são fatores sutis, mas reais, típicos daquele momento, né? Então, pensando nisso, às vezes a gente não vai nem só para o Alzheimer, para demência, alguma coisa que pode ser acometida nesse momento, mas simplesmente esses fatores da idade já podem fazê-lo com que ele necessite de um cuidado mais de perto. Para o paciente diabético também sofre de xerostomia. Né? Então, ele também tem menos salivação. Puxando ali. Porque é um outro grupo. Os pacientes portadores de diabetes também também entram ali nesse grupo de pacientes com necessidades especiais. E por que os pacientes portadores de diabetes têm necessidades especiais? Além de não ter aí a salivação. Eles têm um risco aumentado. Desculpa te interromper. Não, a gente vai viajando aqui na ideia. Por favor. Então, eles têm um risco aumentado para infecção. Então, toda intervenção tem que ser muito cuidadosa, uma terapêutica medicamentosa de apoio associada. E eles têm, às vezes, a cicatrização, ela não é que ela não acontece, ela é um pouquinho mais demorada. Por isso, até o risco de infecção ficar aumentado. Entendi. Então, assim, toda a intervenção que é feita a um paciente que está com diabetes, imagino eu, precisa considerar se essa diabetes está controlada ou não. Se ele é insulina dependente ou não, se ele comeu antes de vir, se eu vou ficar muito tempo com ele em cadeira, será que eu vou precisar fazer uma pausa para ele tomar um suco? Será que a gente vai ter um episódio de hipoglicemia ali no meio da sessão? Enfim, muita coisa que a gente precisa considerar. Uau, interessante. Então a gente viu aqui, pessoas com problemas cardíacos, gestantes, idosos, pessoas com síndrome de Down. Acho que da síndrome de Down a gente também pode falar mais algumas coisas. Tem as pessoas que também estão com câncer, também é um grupo especial. Acho que também seria bacana da gente, bem bacana, né, da gente falar aqui. A gente está falando aqui de vários grupos, porque a ideia dessa nossa conversa é isso mesmo, da gente saber que não são simplesmente as pessoas, como nós já dissemos, né, as pessoas portadoras de alguma síndrome ou de alguma deficiência física, simplesmente. Mas olha como vários outros aspectos aí da nossa vida também necessitam desse cuidado especial. Eu acho que, por exemplo, acho que a gente pode entrar tanto agora, né, um pouquinho mais na pessoa portadora de síndrome de Down, como também na pessoa que está passando por um processo de câncer. Quais são os cuidados especiais com estes grupos?
Vamos começar pelo paciente do câncer, que você deixou o gancho, já fui montando aqui na cabeça os meus slides para poder conversar com vocês. Né? Na verdade, a paciente está tão abalada com a notícia que o impacto é bastante grande. Sim, é um impacto em vários setores da vida. Né? Que a última coisa que ela pensa é em procurar um dentista nesse momento. Sim. Né? Sim. Só que o que acontece quando a gente... quando, na verdade, o tratamento médico ele é proposto para esse paciente, né? O tratamento ele vai atacar aquela célula que está com problema ali, que está se multiplicando sem parar e causando aquela condição para o paciente. Só que acaba atacando também a célula saudável. Claro. Então, esse paciente... Por isso que a imunidade cai. Ele vai entrar em imunossupressão, que a gente chama, né? Sim. Então, todos os elementos do sangue, eles ficam muito baixos. Então, o paciente vai ficar anêmico, vai ficar plaquetopênico, que significa isso, né? Ele vai ter uma dificuldade grande na hora da cicatrização, né? Vai ficar tudo. Sim, fica com uma debilidade, várias debilidades, né? Uma debilidade quase que generalizada. Né? O que acontece nesse até a alimentação fica modificada, o sono fica modificado, tudo se modifica naquele paciente, naquele momento de tratamento. Se é, por exemplo, um tratamento quimioterápico, a gente sabe que as consequências são bem importantes. A rádio também, né? Então, o que acontece com esse paciente? Ele tinha um dente que o dentista já tinha falado para ele há uns 6 meses que tinha uma imagenzinha ali na pontinha da raiz e ele precisava retratar um canal. Mas aquilo nem doía, ele não incomodava, ele nem sabia que aquilo existia, para que ele ia mexer com aquilo? Não precisa, né? Não precisa. E aí esse paciente entra em imunossupressão. Né? Então a imunidade dele, a capacidade de responder às infecções fica muito reduzida. Né? Sim. Então, todos os pontos de infecção que ele tiver no organismo agora, eles ficam potencializados com o tratamento. E aí o que pode acontecer? Naquele momento, o paciente quer se livrar da doença. Ele quer que o tratamento flua, ele quer fazer o tratamento, terminar o tratamento e esquecer que teve problema. Mas muitas vezes um problema em boca pode fazer interromper o tratamento. Né? Então, se ele está com uma infecção em boca ali, muitas vezes a gente precisa conversar com o médico que está impactando todo o tratamento, a gente precisa parar, fazer a remoção de um dente, um retratamento de um canal, para ele poder continuar recebendo o tratamento em segurança. Sim. Né? E do outro lado também, né? O que o tratamento traz de implicação em boca? Muita coisa, né? Tem um problema em tecido que acomete tecido mole que a gente chama de mucosite, que é uma irritação, na verdade, que acontece na mucosa, da boca até o ânus, mas o nosso foco de infecção é de boca a início de orofaringe e causa feridas muito grandes, como se fossem ulcerações muito grandes. Isso causa muita dor, causa dificuldade para comer, para falar. Então, limita muito um paciente que já está numa condição debilitada de saúde. Então, essa formação de equipe na atenção e no cuidado do paciente, ela é bem importante. Então, receber o paciente antes do tratamento, fazer todo o planejamento, identificar foco de infecção, deixar tudo resolvido, tudo tranquilo, acompanhar o paciente durante e depois do tratamento para tentar aliviar todos esses problemas que acontecem em boca. Às vezes a radiação causa cárie de radiação, né? Então, o paciente está imunossuprimido, está com aquela úlcera em boca, aparece uma infecção fúngica oportunista, como a candidíase, e a gente acaba tendo um outro fator ali para fazer a atuação, para deixar esse paciente bem. Em alguns casos, os pacientes fazem uso, depois que terminam um tratamento, de uma droga que a gente chama de antirreabsortiva, para tentar evitar a metástase em osso, e essa droga ela também causa um efeito em boca bastante devastador, porque como ela atua em osso, a intenção é evitar um problema em osso. Esse osso ele recebe menos irrigação sanguínea, de nutriente, de oxigênio, e ele acaba ficando pobre e pode acabar necrosando. Então, saber se o paciente vai passar por esse protocolo que tem essa medicação como parte do tratamento, e poder evitar transtornos grandes para esse paciente é fundamental para a gente reduzir morbidade, mortalidade e oferecer uma qualidade de vida melhor para esse indivíduo. Interessante, né? Porque
obviamente, talvez seja uma das últimas coisas que o paciente pensa, eu vou procurar um dentista agora. Não, vou agora cuidar do câncer porque é o meu foco de atenção. Quando precisaria ser o contrário, né? Porque tudo aquilo que interfere diretamente no processo de evolução de cura, enfim, ou até mesmo no processo de evolução da doença, é importante ter atenção. E aí, isso que você está contando pra gente é que a saúde bucal, ela tem uma relação muito estreita mesmo com a saúde como um todo. Sim. E especialmente porque ele vai ter, né, se ele for fazer quimioterapia, radioterapia, ele vai ter uma imunidade diminuída. Então, é fundamental, né, se recebeu um diagnóstico de câncer, que realmente tenha esse cuidado odontológico junto, né, Sim. ao mesmo tempo. Sim. Né? Bom, e os portadores de síndrome de Down, que a gente já está aqui chegando no nosso fim, como assim? Eu vou te pedir para começar a falar dos pacientes portadores de síndrome de Down, e eu vou dar ali. É só mandar um beijo para a doutora Inayara, que passou por aqui. Um beijo grande, que já esteve aqui com a gente também. Muito obrigada. Mandou aqui um oi pra gente, pra Vanessa também, pro Delmir. E eu vou dar uma olhadinha lá, mas enquanto eu vou olhando, quem escreveu pra gente isso, por favor. Então, normalmente a gente olha para o paciente com síndrome de Down e a gente percebe algumas características em face que são bastante características desse grupo de paciente. A gente sabe que pode ter alguma alteração em fala, pode ter alguma alteração cognitiva, mas e que implicações em boca e para a odontologia a gente sabe a respeito do paciente com síndrome de Down, né? Uma grande parte deles apresenta um problema cardíaco bastante importante, né? Em válvula do coração. E a gente precisa levar isso muito em consideração quando faz o atendimento desse paciente. Esse paciente ele tem uma probabilidade de desenvolver um problema que a gente chama de endocardite infecciosa, e isso é muito sério, né? É muito grave, tem alta morbidade e mortalidade. Sim. Então, por exemplo, um paciente que tenha síndrome de Down e que precise fazer uma extração dental, por exemplo, e que tenha um problema cardíaco como esse associado, a gente precisa fazer uma profilaxia antibiótica antes de fazer a intervenção. Tudo que for cruento, que tiver sangramento, né? A gente precisa fazer com bastante cautela e atenção. Sim. Mas não é só isso, né? A gente tem, por exemplo, no paciente com síndrome de Down, a gente tem uma instabilidade atlantoaxial, que é um espaçamento maior entre a primeira e a segunda vértebra na coluna. Isso acomete algo em torno de 30% desses pacientes, e às vezes a gente tem um paciente que é muito colaborativo, mas às vezes não, e a gente precisa estabilizar esse paciente na cadeira para poder oferecer o tratamento, e a gente tem que evitar então os movimentos que sejam muito bruscos, porque a gente pode causar ali uma lesão em medula óssea. Esses pacientes eles têm um terço anterior da face com um desenvolvimento um pouquinho menor na região de maxila, então a mandíbula ela cresce, mas a mandíbula cresce também, mas não acompanha o desenvolvimento. Então a gente vai ter problemas de maloclusão ali, né? E a sensação de que a língua é maior, né? Mas na verdade a boquinha que é um pouco menor. Menor, né? Sim. Então a gente vai ter interposição da língua nos dentes, Sim. então acaba prejudicando o posicionamento dos dentes, e pelo fato da língua ficar projetada para fora da boca, a gente também vai ter um pouco de xerostomia. Sim. Né? E às vezes... Que é a não produção da saliva, né? Isso. E pelo fato de estar aberto e a linguinha para fora, às vezes a gente vê que o pouco de saliva que tem fica paradinha aqui no canto do lábio, né? Que pode acabar causando uma queilitezinha angular ali, que é um machucadinho aqui no canto da boca, que a gente precisa cuidar também. Sim. Né? Eles têm hipotonia muscular, né? Então, o que é a hipotonia muscular? Os músculos eles não têm a sua maior força, né? Então eles são hipotônicos, eles estão mais relaxados ali, né? Então a língua, o lábio, isso. Então deglutição, fala, mastigação, tudo isso acaba vindo com alteração e tem implicação em dente. Uma grande parte deles tem hipotireoidismo, né? E qual a implicação disso na odontologia? A gente tem atraso na erupção dos dentes, às vezes os molares vêm antes que os incisivos,
A gente tem nesses pacientes também um relato de frouxidão ligamentar, que é bastante evidente na literatura médica. Então, na formação do tecido conjuntivo ocorreu uma alteração, e o que causa, né, a frouxidão ligamentar? 96% dos pacientes com síndrome de Down acabam tendo um problema periodontal. O que é o periodonto? É o tecido que segura o dente na boca. Então, eles são muito propensos a ter gengivite, a gengiva sempre sangrando, às vezes podem apresentar mobilidade por causa dessa frouxidão ligamentar. Então, a parceria com a família, com o cuidador desse paciente é muito importante para que desde muito pequenos eles desenvolvam o hábito da higiene bucal, escova direitinho, fio dental, alimentação pobre em açúcar, para que a gente consiga com que eles atravessem toda a vida com uma qualidade, saúde de boca bem bacana. Então, é um cuidado especial desde pequenininho, né? É um cuidado que precisa ter uma atenção diferenciada desde o início. Sim. Muito interessante. Então, pra gente, acho, né, pra gente fazer assim um apanhado geral. Então, olha só, a gente tem grupos, né, como a gente estava fazendo ali um resuminho anteriormente, a gente tem as gestantes, os cardiopatas, portadores de diabetes, portadores de síndrome de Down, a gente tem os idosos, especialmente quando eles têm alguma doença associada. Nós falamos de mais algum grupo? Será que foram esses? Acho que os pacientes com câncer, enfim. Olha, a gente tem vários grupos aí que têm necessidades especiais, e é muito importante que se você ou se encaixa em uma dessas situações, ou se você tem alguém na família que se encaixa em uma dessas situações, que você possa orientar essa pessoa, ou então você mesmo, né, se for você, buscar um cuidado realmente especial, porque a gente foi conversando aqui ao longo desse bate-papo, identificando o quanto a mais, não é só ali a boca, né, mas o jeito de sentar, o quanto tempo fica na cadeira, o melhor horário de atendimento, questões da cervical, de não ter salivação, quer dizer, quantas outras coisas podem estar ali acopladas, né, junto ali, comprometendo essa saúde, mas que precisam ser olhadas como um todo, né, olhadas, o ser humano, é importante que o ser humano seja olhado como um todo, né, eu digo que né, a gente, não dá pra gente separar partezinhas nossas, né, seja... né, eu sou um pé, não sou um pé, né, eu sou um conjunto todo e esse pé faz parte, assim como né, eu não sou só o meu corpo, né, eu sou uma alma que tem um corpo, que tem emoção, que tem uma vida social, e isso é importante que seja olhado no todo e que seja cuidado no todo, né? E por isso eu faço questão de chamar profissionais de várias outras áreas, porque esse olhar de vários ângulos sobre o ser humano, ele é importante. Então, quando a gente também pode fazer um atendimento, ter um cuidado que é olhado por um psicólogo, é olhado por um médico, é olhado exatamente por um dentista. Todo mundo ganha, exatamente, porque como a gente tem vários aspectos envolvidos, olhar de vários lados também pode fazer muita diferença. A saúde, ela acaba sendo muito melhor, a qualidade acaba sendo um negócio que não tem comparação. E eu costumo chamar a atenção, aproveitando que a gente está no finalzinho, a OMS diz que o Brasil tem algo em torno de 209 milhões de habitantes, né? E o IBGE, me perdoe. E a OMS diz que 10% dessas pessoas apresentam algum problema que as leve a ter alguma necessidade especial. Então, se a gente pensar em cada 10 pessoas, uma delas tem uma necessidade especial, pelo menos em algum momento da vida. Sim. Né? Então, vamos olhar com atenção para a gente, para quem a gente gosta, né? E vamos tentar fazer o mundo um lugar de mais atenção, né? Onde a gente se enxergue como um ser único, né? Exato. E assim, quanto mais a gente se conhece, mais a gente pode
ser saudável. E o se conhecer, ele é de um ponto de vista emocional, social, físico. Então, se eu conheço quais são as minhas condições, a minha situação física, eu posso buscar mais ainda um cuidado que seja adequado àquilo que eu estou vivenciando. Então, o autoconhecimento em todas as esferas da nossa vida, ele é importantíssimo. Exato. Ok, doutora, muito obrigada, doutora Valéria, que delícia, que gostoso, que coisa, quantos esclarecimentos, é assim, uma aula, um show, porque, nossa, como eu aprendi aqui nesse bate-papo hoje. E eu tenho certeza que você aí em casa também pôde aprender. A gente tem ali, não tivemos nenhuma pergunta, mas tivemos várias pessoas dando um oizinho, dizendo que estavam aqui acompanhando. Então, muito obrigada para você que esteve aí no Instagram, para você que esteve aqui no Facebook. Se você quiser deixar qualquer comentário, nós respondemos depois também. Então, pode colocar aqui o seu comentário. Caso você não esteja assistindo ao vivo ou esteja assistindo depois, pode fazer aqui a sua pergunta. E aqui no Facebook nós temos o endereço da doutora Valéria, o meu endereço também, os nossos consultórios. Nós ficamos em Alphaville, que fica na cidade de Barueri, estado de São Paulo, pertinho de São Paulo. Ali tem todos os nossos contatos, você pode entrar em contato com a gente para tirar dúvida, para marcar um atendimento, enfim, nós estamos à disposição. E quero, então, mais uma vez agradecer e te dar a palavra, se você quiser dizer algo aqui para a gente fechar e para a gente se despedir das pessoas que nos acompanharam aqui. Eu que agradeço a oportunidade, Carol, muito obrigada, é muito bom a gente poder falar daquilo que a gente gosta de fazer e onde a gente faz a diferença na vida das pessoas. E para cada um de vocês que pôde acompanhar a live, se ficou alguma dúvida, se tiver alguma curiosidade, alguma coisa que a gente possa ajudar, é só fazer contato que a gente responde, tá bom? Um beijo grande. Um beijo grande, muito, muito obrigada e muito obrigada mesmo por estar aqui. Obrigada. Tchau, tchau. Até segunda-feira tem live individual e na sexta-feira que vem tem live aqui com convidado também. Eu te vejo na segunda-feira. Um beijo grande. Tchau, tchau.